As guerras e o fim dos tempos. O que Jesus falou sobre a guerra no seu sermão profético, lá em Mateus 24, versículo 6, o mestre nos fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Como entender guerras e rumores de guerras? A guerra, classicamente, nós sabemos o que é. Esses confrontos nacionais, étnicos, religiosos, onde se busca a vitória pela morte do oponente, em grandes conflitos coletivos. Os rumores de guerras eram algo diferente, que não existia naquele tempo, não se pensava, não se classificava e não existia sistematizado como nós temos hoje, na forma do terrorismo. As diferentes formas de espalhar destruição, morte e medo por toda uma coletividade. Terrorismo é uma das traduções possíveis para rumores de guerras. Os conflitos armados, coletivos, eles marcam toda a representação de história que a humanidade faz. Os livros de história são pautados pelas guerras e conflitos coletivos. Os analistas humanos, materialistas, veem os conflitos das guerras como catapultas, como grandes impulsionadores de progresso, de avanço tecnológico, de evolução econômica mesmo. Do ponto de vista espiritual, os analistas têm uma visão muito diferente. Os ódios, as culpas geradas pelas violências, pelas agressões, pelos abusos, tão aprofundados no ambiente de guerra, gera tanto karma que demanda séculos para serem limpos. É parecido com uma financeira que, num projeto de domínio e de exploração sobre uma coletividade, estimula, disponibiliza para todos um sistema de empréstimos facilitados, práticos, disponíveis para todos, que faz com que todos se iludam com um dinheiro sem trabalho, com a vitória sem melhoria interior, que é essa vitória da violência, essa vitória da guerra. Trata-se, é claro, de uma ilusão. Quem sai de um banco com o bolso cheio não se tornou rico. Quem sai de um campo de batalha vivo sobre a desgraça e a morte e a destruição alheia não ganhou de verdade nada. Mas é sobre essas ilusões que a humanidade tem construído toda a sua história, toda a sua representação, toda a sua vida. Porque a escravidão do sistema financeiro consumista é conhecida. As pessoas, para comprarem objetos, para viajarem por anos, para ostentarem situações para as quais ainda não tinham capacidade nem de comprar, comprometem não apenas o orçamento atual, mas o orçamento futuro.
se estressando por um ano ou mais para ter uma semana de viagem, se estressando por vários anos para ter um carro, uma casa mais invejada, comprometendo vidas para ter vitórias que não levam a lugar algum. Não é à toa que Chico Xavier nos mostrou com a sua profecia a centralidade que o projeto, que a guerra tomaria nesse processo de transição planetária. Porque é claro que ao final dos contratos, assim como ao final dos contratos as financeiras gostariam de renovar as escravidões e as dependências e o sistema que drenava para ela grande parte das riquezas produzidas pela coletividade pelo endividamento, assim também as organizações de trevas das terras e do espírito, irmanadas, queriam muito fomentar uma guerra de destruição, uma guerra de extermínio que comprometeria a humanidade por milênios, talvez, até que fosse diluído e sublimado todo o ódio, a culpa, a mágoa, o medo, o preconceito gerados no ambiente de guerra. Felizmente, o prazo era até 2019, esse prazo foi superado sem que houvesse essa guerra maior, mas outras guerras menores ainda comprometem a humanidade, ainda comprometem as nossas vidas. O convite das financeiras que nos querem escravizar e endividar é claro. O convite da vida nova, mais leve, mais limpa, voltada exclusivamente para o bem, sem dívidas, também está aí. Ambos os convites estão na mesa. As financeiras, para onde quer que vão, querem levar mais ilusões, mais poder, e os seus, pensam elas, os seus escravos, enquanto que ninguém é escravo de ninguém, cada um tem a possibilidade de tomar a sua decisão agora. Pense, para que escravidão você quer direcionar a sua vida, ou para que libertação você quer se autodestinar. Assim seja. Ótimas decisões para todos nós, concretas, cotidianas, verdadeiras. Até a próxima!